e o computador e eu. Não existe mais a troca de ideia, a troca de conversa. Então, isso tem prejudicado muito as famílias. Às vezes, o pai chega cansado, a mãe chega cansada, a criança passou o dia na escola, ela quer contar a novidade que aconteceu. É uma coisa simples, às vezes, uma coisinha de nada, uma coisa simples. Mas ela tem essa necessidade de contar a novidade daquilo que aconteceu. E a mãe está tão cansada, diz assim, ai, pelo amor de Deus, não me torra a paciência com essa história. Então, quer dizer, falta essa questão da comunicação. A gente precisa voltar um pouco para o tempo passado e voltar um pouco para essa questão de dar atenção, da comunicação, de falar, de saber ouvir. Nós hoje precisamos aprender a saber ouvir, porque nós não sabemos mais ouvir as pessoas. Quando a pessoa vai falar uma coisa para você, você já adianta a conversa. Você já adianta o pensamento, você não espera nem a pessoa falar. Você já adianta o pensamento e já corta a conversa, porque apressa. Porque a gente quer falar apressa. Então, você não tem mais nem paciência de ouvir o outro falar. Quando o outro vai ouvir, você já sabe mais ou menos o que ele vai falar, você já corta a ideia. Então, nós precisamos voltar nessa época de ter paciência, de aprender a ouvir, porque nós não sabemos mais nem ouvir. A coisa está tão de tal jeito, o mundo está nos englobando de tal forma que nem parar para ouvir nós não paramos mais. E nós temos essa necessidade de ser ouvidos. Quantas pessoas chegam na nossa casa, querem conversar com a gente, mas elas não querem, não precisa nem da gente falar nada, só quer ser ouvida, só quer ser escutada. Então, nós precisamos aprender a exercitar essa comunicação. Comunicação, de acordo com o dicionário Aurélio, significa aviso, informação. Comunicar é ouvir e ser ouvido. Falar e deixar que falem. Quais caminhos os pais e filhos deveriam seguir para melhorar a comunicação familiar? Então, nas famílias, está faltando muito essa questão agora, da comunicação. E nós precisamos voltar. E aqui ele vai dar algumas dicas para a gente melhorar a nossa comunicação. Não basta os pais chegarem em casa dando recados e instruções. É necessário que tornemos a conversar e entender os filhos, como eles reagem com essas coisas. Então, não é só chegar, ô fulano, faz isso, fulano faz aquilo, ô fulano, faz isso, põe o café, põe a água, vai fazendo isso. Não é só assim. É chegar, conversar, mesmo que isso custe, que isso nos custe, mas a gente precisa desse momento de atenção. No momento familiar, onde estão todos em casa, desligue a televisão, ou algo que interfere a conversa, a fim de ter um ambiente em que todos possam se expressar. Você já percebeu que às vezes chega uma visita lá na sua casa, e a visita está conversando, e você está, sim, tá bom, e o olho na televisão. E a visita lá falando, você está bom, está certo. E o olho lá na televisão. Você não dá nem atenção para a pessoa que está lá conversando com você. A pessoa chega, fala, vai embora. Você não sabe nem o que ela falou, porque o tempo inteiro ali o olho na televisão. Então, e a mesma coisa são com os nossos de casa. Às vezes alguém quer contar alguma coisa, você não presta nem atenção, você está assistindo um programa, o programa está mais atrativo, porque você está cansado, você quer descansar, estirar as pernas, quer assistir a TV, então aquele lá vai ficando falando, e não vai dando atenção. Então, a orientação é essa, desligar um pouco a televisão, para conversar, para botar o assunto em dia, para bater um papo. E aí, quando você for pegando essa prática, você vai vendo que você perde um pouco o hábito da TV. A TV é um hábito. Antigamente, não era a TV que ficava na nossa sala. Quem ficava na nossa sala era o rádio. O pai ligava o rádio para ouvir o noticiário com os filhos. Antes do rádio, era o bate-papo entre vizinhos. Hoje não se tem mais isso, perdeu-se. O bate-papo entre vizinhos, entre família. E agora é a televisão. Então, vamos mudar um pouquinho esse hábito agora, desligar um pouquinho a televisão e conversar. É tão bom quando chega uma pessoa que você quer conversar, tudo, então desliga a TV. Ontem eu estava numa festinha de aniversário e eu estava percebendo. As pessoas, ninguém estava
prestando atenção no movimento das crianças, na brincadeira das crianças, uma festa de aniversário de criança, e os adultos tudo assistindo televisão. Tudo lá, olhando para a TV e a coisa lá acontecendo, e ninguém estava nem prestando atenção, tudo olhando a televisão. Então, quer dizer, a televisão acabou tomando esse espaço, que era o espaço de comunicação das famílias. E nós precisamos desse espaço de comunicação. Para a gente se sentir humano, nós precisamos de nos comunicar uns com os outros. Aprender nos comunicando. Existe um estudioso chamado Vygotsky, que ele diz que a criança, ela não aprende sozinha. Ela precisa do adulto para aprender. Mas hoje em dia, a gente vê que esse processo está meio invertido. Não é mais o adulto quem educa. Quem está educando é a TV, quem está educando é a internet. Quando não é a escola, quando não delega para a escola não educa ninguém não, gente. Escola não educa ninguém, quem educa é a família. Então, a gente está vendo que está sendo delegado para terceiros a função que é da família. Então, a gente, mães, né, pais, nós precisamos pensar um pouquinho a respeito dessa situação que tem envolta a nossa sociedade. Você já pensou quando você chega lá no céu? Será que vai ter televisão para você sentar e ficar assistindo? Ou será que você vai ter que bater papo com seus familiares? A gente tem que pensar, né? Porque nós estamos caminhando para isso, nós estamos nos preparando. Priorize comer juntos. No de jejum, orem juntos, motivem positivamente um ao outro para enfrentar o dia. No almoço e no jantar, falem de coisas construtivas e não dos problemas do dia. Fazer refeições em família deve ser um momento de paz e união. Hora da janta, hora do almoço, não é hora de discutir problema, porque senão dá indigestão, né? Você não consegue comer. Então, priorizar comer juntos, porque o que está hoje? Hoje está assim, você põe a comida, você fala, vem almoçar, vem jantar. Já vou, mãe. Vem almoçar, vem jantar, já vou, mãe. Aí, quando a mãe cansa, pega o prato, leva, vai, come na frente da internet. É assim, ultimamente é assim. Então, a prioridade não é mais comer juntos, não se come mais junto. Não se tira mais aquele momento para se comer junto. E a irmã, ela orienta a gente ter essa prática de almoçar, ou pelo menos fazer uma das refeições juntos. Se não der para fazer tudo, pelo menos uma que nós nos sentemos à mesa para comer junto. É interessante a gente perceber que o hábito de sentar-se à mesa para o povo israelita era um hábito muito importante. O pai de família, quando ele se sentava à mesa, era um hábito importante. Então, aquela hora, aquele momento, era um momento sagrado. Não podia se interferir naquele momento. Então, o hábito da ceia, do almoço, lá não tinha tantas refeições como nós temos aqui. Aqui nós tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos. Lá não tem tantas refeições, a comida já é um pouco mais escassa do que aqui. Mas uma das refeições, o pai de família sentava-se junto à mesa. Então, é necessário, é importante esse momento de se sentar junto para comer. Pelo menos num dos momentos do dia. Se não der para fazer tudo por conta de que a gente sabe da correria, mas pelo menos em um momento. Ou se pelo menos em um momento não dá, que estipule um período, um dia da semana para se sentar junto para comer. Para a gente ter essa comunhão de família, porque isso tem se perdido. E a família de Deus não pode perder o foco que é a Bíblia. Não pode perder o foco que é a união que Deus coloca para nós. Deixe um pouco, aí fala deitar um pouco com o filho na cama, orar antes de dormir, né, dar um pouco de atenção na hora que a criança vai dormir para que ela se sinta segura. Então isso é mais também para as mães, para os pais. Apenas ouça seu filho quando este quiser lhe dizer algo. Você que é filho, aí nós vamos para o Provérbios 19, 20. Quem puder, quem tiver com sua Bíblia aí, pode abrir. Provérbios 19, 20, que diz... É bom que a gente acompanhe pela Bíblia, porque no livro de Provérbios tem muita instrução para nós. Muita. Então, é interessante a gente acompanhar pela palavra de Deus.
Provérbios 19, 20. É isso? Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu marquei aqui. Espera um pouquinho, gente. Eu acho que eu acabei marcando no lugar errado. Só um minutinho. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Então, ouve o conselho de quem? Do pai e da mãe. Porque pai e mãe têm experiência. Se é um conselho dentro da palavra de Deus, se é um conselho que não vai afetar a palavra de Deus, não vai ofender a palavra de Deus, escuta o conselho do seu pai, escuta o conselho da sua mãe. Quantos filhos hoje em dia estão de cabeça aí dando cabeçada na vida, porque não escutou o conselho do pai e da mãe? Então a Bíblia ensina, escuta o conselho, ouça o conselho e receba a instrução de seus pais, para que sejam sábios nos teus dias por vir. Então, porque o pai e a mãe já passou por algumas experiências, já tiveram experiência de vida. Nenhum pai quer o que é ruim para o filho, nenhuma mãe quer o ruim para o filho. Pai e mãe sempre quer o melhor, por isso que a gente aconselha, né? Então, é interessante a gente falar sobre isso daí, dos conselhos. Pode subir mais um pouquinho, por favor, Moisés. Não, mais. Não, isso, aí. A sexualidade é algo normal. O desejo por carinho, afeto, prazer faz parte da vida de cada família. E não é errado falar sobre isso. Pelo contrário, é essencial. O relacionamento é o viver afetivamente com alguém que se ama. Agora, o que a gente pode, que a gente deve orientar enquanto mães, enquanto pais? Conversar sobre as mudanças que ocorrem com as crianças, com o adolescente, com o corpo deles. E conversar com franqueza e equilíbrio, e deixar que seus filhos expressem suas emoções e ensinem o certo, o padrão bíblico de família. Porque o que se tem ensinado por aí é o errado, é o eu acho, é o eu conveniente. A sociedade ensina o conveniente, aquilo que eu acho, mas a gente tem que ensinar o certo, o padrão da família, o padrão familiar, o padrão bíblico para a família. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos estipula um padrão. Então, nós precisamos, como seguidores da Bíblia, como aqueles que vivem pela palavra de Deus, ensinar para os nossos filhos o padrão bíblico de família. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Está aí no Provérbios 6:20, né? Pois eles podem te apresentar como ser fiel a Deus na prática, né? Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que isso aí é um problema que tem estado em vários lugares, em várias famílias. Então, cabe a nós, enquanto mãe, enquanto pai, orientar os nossos filhos no modo correto. Pode passar mais um pouco. Aqui, nas amizades, pode baixar mais um pouco. Isso daqui é interessante. Interessante por quê? E eu quero até fazer uma pausa nisso daqui. A questão das amizades, eu estava procurando um versículo que fala que eu vou procurar ainda e vou passar para os irmãos. Um versículo bíblico que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Aí você pode dizer, mas a Bíblia é seletista? Não. Deus nos ama tanto que até nisso Ele nos orienta com as nossas companhias. Quando a Bíblia diz as más companhias corrompem o bom costume, é para nós pais, mães, estarmos atentos quem são as companhias dos nossos filhos. Então, a gente que está começando, que tem filho, principalmente nessa idade de adolescência, tem que estar bastante atento. Porque nos meus 18 anos de sala de aula, eu já vi muita menina boa da sala de aula que não dava trabalho, menina boa que fazia as coisas direitinho, que não era da bagunça, e, de repente, mudar o comportamento, se envolver num comportamento que não era o adequado. Por quê? Companhia. Começou a andar com outras crianças que não tinham o mesmo padrão que ela. Então, isso é um perigo para os nossos dias. A Bíblia nos orienta e nos alerta
a nós enquanto mães. Então nós precisamos exercer a nossa função de mãe, o nosso papel de mãe, e analisarmos com quem é que meu filho está andando. Eu sempre fui muito rigorosa nesse ponto e não me arrependo. Não me arrependo de ter sido rigorosa. Por quê? Porque se eu tivesse deixado à mercê, com certeza o rumo teria sido outro. Então, a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente tem que tomar muito cuidado com as companhias. Muitos meninos que de um ano para o outro, numa escola, de um ano para o outro, muda o comportamento. Mas mudou o comportamento por quê? Porque começou lá com um amiguinho, começou com a amizade com um amiguinho, começou a fazer a bagunça com um amiguinho, começou a ir lá para o fundo, já não senta mais na frente, começa a ir sentar lá no fundo. Então começa com aquela amizade com aquele amigo começa a ir na porta da casa, começa a frequentar a porta da casa. Então a mãe muitas vezes não percebe, e nós como mães precisamos estar atentas, estar bastante atenta, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Nós vivemos num mundo perigoso, onde o adolescente, com essa necessidade que ele tem de descobrir o novo, adolescente tem essa necessidade de descoberta, de descobrir o novo, de curiosidade. Faz parte da idade do adolescente, essa necessidade de descobrir o novo. Mas nós precisamos estar atentas, porque eles não têm noção do perigo, nós temos. A criança, ela não tem noção do perigo. Se você disser para ela, vai, ela vai. Ela não tem noção. Ela não sabe que é perigoso, mas nós sabemos. Então, nós, enquanto mães, enquanto pais, precisamos estar atentos com quem nossos filhos estão andando. O que é que está fazendo na escola? Escola nenhuma acha ruim se a mãe for lá perguntar como é que está o filho na escola. Nenhuma escola vai achar ruim. Vai agradecer. Vai agradecer. Eu garanto para quem é mãe, para quem é pai aqui, que os professores vão agradecer. Se você for lá na escola e perguntar, eu passei aqui hoje, estava passando aqui perto, eu vim ver como é que estava meu filho, vim saber como é que ele está. E querer conversar com os professores como é que ele está. Por quê? Porque numa dessa você pode ser alertado. Olha, teu filho está andando com fulano de tal que não é boa companhia. Então, você pode ser alertado. É interessante que quem é mãe, pai, avô, avó, faça isso. Dê uma passadinha. Pergunte como é que está seu filho na escola. Com quem que ele está andando. Quem são as companhias dele. Porque a escola é um mundo, gente. Escola é um mundo. Escola tem 38 pessoas com 38 cabeças diferentes, com 38 vidas familiares diferentes, cada um com uma prática, cada um com um costume. Muitas vezes o que o seu filho não vê em casa, o filho do outro vê, e ele ensina. Ele ensina, ele vai lá, ele ensina, ele te puxa para a prática. Então você tem que tomar cuidado. A gente que é mãe, que é pai, precisa estar atento a isso. Passa a ver como está seu filho. Então, essa questão das amizades. Aqui diz, respeite as pessoas que seu filho escolheu para ser amigo, só que tem o porém. Não fale mal ou critique o indivíduo, mesmo que você não goste dele. Isso criará uma barreira em seu filho quando você for dar um conselho. Vamos entender isso. No momento que seu filho trouxe alguém para casa e você bateu o olho e você viu que não é boa companhia, aquele momento não é o momento de você falar. Aquele não é o momento. Espera ir embora, não critica naquele momento, não fala naquele momento, espera ir embora e depois chama para conversar. Por quê? Porque eu já passei por uma experiência semelhante. De amigo, coleguinha, vizinho, vim para casa e eu percebi, não era boa companhia. Aquele momento não é o momento de se falar. Enquanto o amigo está lá brincando, não é o momento de se falar. Tem mães que metem os pés pelas mãos. Né? Fala na hora, na lata, assim, não é assim. Espera sair e depois você chama e você conversa e orienta. Olha, essa pessoa não tem um bom princípio, não tem o mesmo princípio cristão que você, não, é melhor você se afastar. Então, se ouvir, tudo bem. Se não ouvir, seja firme. Seja firme. Porque criança pede limite, adolescente pede limite. Eles pedem limite. Então, se a gente não der o limite, nós vamos ter uma sociedade de pessoas sem limite,
Porque é que tem pessoas que por tudo faz barraco, por tudo faz briga, faz aquele auê. Por quê? Faltou limite. Então, nós vamos ter uma sociedade de pessoas sem limite. E isso não é a conduta do cristão. Então, a conduta do cristão tem que ser uma conduta que tenha limites. Onde a gente veja que aquela pessoa é diferente dos outros do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, criança pede limite, adolescente também pede limite. Nós precisamos atentar para isso, estarmos atentos, principalmente nos dias de hoje. De pouco a pouco, deixe que seu filho veja que certas pessoas não fazem bem para ser companheiras. Deixe que seu filho venha conversar sobre algo que não gostou. Nisso você aproveita para falar. Então você vai mostrando, olha, aqui não está bom, isso não está certo, isso não é correto. Eu vou contar um caso, um caso que aconteceu na minha casa, não foi em outro lugar não, foi na minha casa. Veio um amiguinho, era vizinho, morava perto, brincar na minha casa. Nessa época o Adson era pequeno, então vieram os dois brincar. E jogando, eu tinha saído, o Adson nunca tinha feito isso. Jogando bola, os dois estouraram a lâmpada da bola. E esconderam os cacos da lâmpada atrás do sofá. Artimanha, que eu nunca tinha visto isso na minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu percebi a lâmpada queimada e os cacos de vidro escondidos atrás do sofá. E eu perguntei, o que aconteceu? Ah, mãe, a bola subiu e bateu lá e estourou a lâmpada. A bola subiu, quer dizer, ninguém jogou a bola. A bola subiu, bateu lá e estourou a lâmpada. Eu olhei, eu percebi, eu falei, isso é artimanha, não é do que eu tenho em casa, porque eu conheço o que eu tenho em casa. Não serve. Falei, isso daí vai me dar trabalho. Não serve. Daí deixei passar e peguei, chamei ele e falei. Falei, olha, esse amigo, fui percebendo algumas situações, falei, esse amigo não serve para ser seu amigo. Você vai cortar essa amizade. Não precisa brigar, não precisa discutir, você vai cortar essa amizade. Não serve para ser seu amigo. E realmente, não foi muito tempo, foi assim, bem provado que era uma companhia que não era boa. Então, a gente tem que perceber, gente. Nós temos que perceber. Nós estamos num mundo mau. Nós estamos num mundo de pecado. Nós temos que perceber. Eu tenho 18 anos de sala de aula, 12 deles com adolescente. Teve um adolescente que, dias atrás, entrou numa fria, mas uma fria daquelas. Por quê? Era um menino bom na sala de aula. Não estava dando trabalho. Mas foi com umas amizades que não era boa, fazer o que não devia. Foi fazer o que não devia, foi fazer um assalto. Foi preso, ficou preso uns dias. Por quê? Amizade. E era um menino que na sala de aula não dava problema, não dava trabalho. Tinha melhorado, tinha feito algumas coisas no ano anterior, mas tinha melhorado, estava bem. Então, olha o que é a amizade. Nós temos que estar atentos para a amizade dos nossos amigos, dos nossos filhos. Porque senão, depois nós vamos ter problema. E aí, foi falta de orientação? Não. A Bíblia orienta. Não foi falta de orientação. A palavra de Deus nos orienta. Valorize e invista nas boas amizades que seu filho tem. Isso é um tesouro para a família. Boas amizades. Então, nós temos que perceber as boas amizades, valorizar e investir. Pode passar mais um pouquinho. Pode baixar mais um pouquinho, Moisés, por favor. Estudos. Praticamente 30% da vida diária de seu filho está voltada para a educação. Por que eu trouxe esse sermão dessa forma? Porque a nossa vida precisa de momentos de praticidade. Nós, mães, precisamos de orientação para exercer o nosso papel de mãe, para exercer a nossa função de mãe. Então, nós precisamos ser orientadas. E a Bíblia, ela é o nosso manual de sobrevivência. É o manual que nos orienta. Então, aqui, escolha uma escola que tenha uma filosofia correta, onde haja um crescimento completo nas áreas física, acadêmica, social, espiritual e mental. Ideal seria que os nossos filhos estivessem numa escola cristã. Esse seria o ideal. Como a gente percebe que não temos, nem todos nós, temos essa chance dos nossos filhos estar numa escola cristã, que a gente possa perceber uma escola boa, do governo. Tem escola boa do governo.
Então, que a gente possa perceber escolas boas do governo, para estar colocando os nossos filhos. E estar atento, estar acompanhando sempre as atividades. Ajude seu filho na administração do seu tempo, para os estudos, recreação e outra atividade. Nós temos que aprender a administrar o nosso tempo. Nós temos 24 horas. O que vamos fazer com essas 24 horas? Principalmente a criança, o adolescente, que não tem a rotina do trabalho. Então, precisa administrar o nosso tempo. Hoje em dia, gente, as crianças não sabem mais brincar, não sabem mais pular, não sabem mais subir, não sabem mais brincar de roda. Nas escolas, nós estamos tendo que resgatar as brincadeiras de antigamente, resgatar as brincadeiras de roda, de cantiga, porque as crianças não sabem mais. Porque eles ficam o tempo inteiro ali parados na frente da TV e não sabem mais brincar. Como era bom quando a gente brincava com nossos amigos, com nossos irmãos, brincava de pular corda, de pular amarelinha. Hoje em dia eles não sabem mais. Nós precisamos voltar um pouco para isso daí. Tirar um pouco esse momento de ficar na frente, só na frente da TV. Procure fazer seu filho sonhar com algo grande para seu futuro. E não o impeça de buscar desafios e soluções por ele mesmo. Incentive. Fale sempre, você é capaz. Deus não fez nenhum ser humano incapaz. Até aqueles que têm as deficiências, as necessidades especiais, são capazes. Deus não fez nenhum ser humano incapaz. E nós não somos animais, como alguns querem dizer por aí, que o ser humano é o único animal racional. Nós não somos animais. Nós somos criaturas de Deus, formadas à imagem e semelhança de Deus. Não somos animais. Somos diferentes dos animais. Então, Deus nos colocou inteligência. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nenhum ser humano é incapaz de aprender. Todos nós somos capazes de aprender. Uns têm mais habilidade para uma coisa, outros têm mais habilidade para outra. Mas todos têm capacidade de aprender. Então, isso, para nós mães, é um conselho para a gente incentivar os nossos filhos. Você pode, você consegue. Para incentivar eles. E não dizer como a gente escuta algumas mães falar, mas não vai aprender nunca. Mas isso aí... Então, não, de jeito nenhum. Você pode, você consegue. Incentivar. Então, aqui, volta lá no livro de Provérbios, né? Que fala do conselho. Procure... pode baixar mais um pouquinho, Moisés. A questão, finalizando então, a questão das finanças. Então, veja como a Bíblia como nos tem conselho para todas as áreas da nossa vida. A questão das finanças. Primeiramente, os pais devem aprender a administrar seus recursos. Procurem livros que falam de poupança, de renda familiar. No canal Novo Tempo tem tem o saldo extra. Ele fala de finanças. Então, conselhos sobre finanças, né? Mostre para seus filhos quanto é ganho e quanto é gasto. Essa transparência ensinará a ser mais responsável com seu dinheiro. Porque tem filho que pensa que o pai pode tudo. Né? Que o pai ganhou na loteria, pode tudo. É só eu quero, me dê. E não sabe que existe uma questão financeira. Que existe a questão da dificuldade financeira. Então, é interessante, porque nós vivemos num mundo de consumismo. O tempo inteiro está sendo mostrado para nós a questão do consumismo. É só tenha. É apresentando. Você compra um celular hoje, amanhã apareceu um de última geração. E como a gente vê, aquele lá já ficou desprezado, não quer mais aquele, quer o outro de última geração. Você compra um computador hoje, amanhã aparece outro que faz outra função. Mas aquele lá já não serve mais, eu quero o outro. Então, nós vivemos num mundo de consumismo. Então, precisamos ensinar as nossas crianças, aos nossos filhos, a não se tornar consumista, a se tornar pessoas conscientes. Porque muitos casos de endividamento na família é por conta do consumismo. É do eu quero. Ajude seu filho a administrar a mesada e não somente a gastar. Mostre que é possível fazer uma pequena poupança para o investimento futuro. Explique qual a melhor maneira de gastar. Tudo isso educará o seu filho com equilíbrio. E o mais importante, dê o exemplo. Então, aqui vem a questão do exemplo, de nós sermos exemplos para os nossos filhos. Pode baixar mais um pouquinho.
Então, a questão da cobrança, a cobrança não é errada, mas a gente tem que saber cobrar dos nossos filhos. Até nisso, exige um equilíbrio na educação, porque tem muitos pais que cobram muito, colocam o filho para fazer isso, aquilo, e cobra muito. Então, a gente não pode comparar uma criança com a outra. Cada uma tem um ritmo de aprendizagem. Então, não podemos comparar. A cobrança ela tem que ser equilibrada. Em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Olha o conselho que está lá em Colossenses. Então, e aí vem outros conselhos. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais não devem cobrar algo que eles não conseguiram fazer na vida deles no passado, obrigando o filho a realizar. Tem muito pai que, porque não conseguiu ser médico, quer que o filho seja médico, mesmo sem o filho ter vocação. Então, isso a gente nunca deve fazer com os nossos filhos. Deixa que ele sabe o que ele quer, qual é a profissão que ele vai querer. Porque para muitos pais, os filhos são um espelho, um reflexo. Eu não consegui, mas eu quero que ele seja, sem ter vocação. Os pais devem cobrar que seu filho cresça e seja uma melhor pessoa e profissionalmente, mas de acordo com as aptidões e os sonhos do filho. Então, nós temos que dar oportunidade para as aptidões e os sonhos. Eu falei para o Adson um dia, você não quer ser professor? Você não quer ir para a sala de aula? Ele falou, você está louco, mãe? Não quero sala de aula. Mas, então, eu respeitei a opção dele de fazer um outro curso, que não fosse a sala de aula. Pode baixar mais um pouco, nós estamos terminando já. A vida espiritual. Essa aqui é muito importante na família. O provérbio 22:6 diz... ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A base de toda a existência humana é relacionamento com Deus. Cada ação e cada pensamento reflete o nível de amor que temos com o nosso Criador. Nós precisamos ensinar as nossas crianças sobre Deus. O mundo hoje em dia já não ensina mais sobre Deus. Não fala de Jesus. Não ensina de Jesus. Então, nós precisamos ensinar, desde pequeno, sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a importância da religião, e trazer para a igreja. Mas dá trabalho. Mas fica andando. Traz para a igreja, não tem problema. Vai dar trabalho? Está na casa de Deus, não tem problema. Está aprendendo o que é o correto, está aprendendo da palavra de Deus. Às vezes, a gente pensa que eles não entendem. Às vezes a gente pensa que eles não estão prestando atenção, mas eles estão prestando atenção sim, e eles entendem sim da palavra de Deus. Então nós precisamos, é importantíssimo trazer a criança para a casa de Deus, para aprender de Deus. Pode baixar um pouquinho mais, Moisés. Estamos já concluindo já. Tenha um momento de culto familiar, onde cânticos e orações serão vividos por todos. Leia uma parte da Bíblia, pode ser um trecho dos Evangelhos de Jesus, Provérbios e Salmo. Isso criará uma união na família que nada no mundo poderá separar. Então, o momento do culto familiar é importante. É importante na casa a gente ter esse momento de oração, de louvor, do culto familiar. Seja coerente. Ou o que você pregar e ensinar, viva. Às vezes a gente fala uma coisa e faz outra. E a criança cobra. Ele fala, mas você não falou? Você não falou que não é para fazer assim? E eles cobram. Então, ser coerente. Peça a Deus auxílio e sabedoria para ter um relacionamento saudável. Entregue a Deus a casa, cada móvel, cartão, tudo, a fim de deixá-lo como Senhor do que temos e somos. Então, a importância do papel da mãe na família. É muito importante o papel da mãe na família, porque é a mãe que vai orientar quem fica mais tempo em casa, quem passa mais tempo com a criança, quem passa mais tempo com a família. Então, cabe à mãe estar fazendo essas orientações do amor e da palavra de Deus. Viver em família é possível, mas requer equilíbrio, compreensão e amor. E aqui embaixo tem essa passagem muito bonita. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa, é um conselho com uma promessa. Deus fala, honre teu pai e tua mãe. Honrar, nos dias de hoje, é fazer de tudo para não dar trabalho, não dar dor de cabeça para o pai e para a mãe.
É conselho bíblico. Honre teu pai e tua mãe para que vivas. Olha só, para que vivas. Para que se prolongue os teus dias. O bom filho tem uma promessa de Deus, dias prolongados. Então, isso é bom, isso é uma promessa. Honra teu pai e tua mãe. Pode baixar lá. Como interiorizar a fé nos filhos. Pode ir até o finalzinho. Mais um pouco. Aqui, por favor. Quando nascemos, somos dotados de potencial inato para nos adaptar a este novo mundo. Mas a ativação desse potencial depende da nossa maturação. Então, desde pequeno, nós temos capacidade de aprender, de adaptar e de aprender. E é importante que a gente aprenda sobre Deus desde pequeno. Se eu tivesse a oportunidade de ter nascido no lar adventista. Eu não tive essa chance. E acredito que muitos de nós não tivemos. Mas, se podemos, vamos observar, ensinar, praticar essa fé, porque isso estrutura a nossa família e nos deixa mais felizes. Quando você tem o amor de Deus, quando você tem a confiança de Deus, quando você sabe quem está dirigindo a sua vida, você se torna uma pessoa mais segura e mais feliz. E essa segurança você pode passar para os outros. E aqui eu vou finalizar com um conselho da irmã Ellen White sobre as mães. A mensageira de Deus afirmou inspirada: o amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. Olha que profundidade isso que ela colocou. Essa irmã, gente, olha, é uma irmã inspirada. O Espírito Santo inspirou ela em muitas coisas. E ela tem mensagens maravilhosas. Tem um livro chamado Lar Cristão. Quem está começando a vida, ou quem já tem uma vida já estruturada, leia. Tem muita mensagem, muita coisa boa para a gente aprender nesse livro. Chama Lar Cristão. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo. E os pequenos que confiam em sua mãe e lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-lhe. Olha só que coisa. Quando a criança aprende a obedecer à mãe, ela está exercitando a obediência. E exercita também a obediência ao Salvador. Sem dúvida, podemos concluir que esta afirmação também pode ser aplicada ao pai. Que responsabilidade para cada mãe e pai serem representantes do próprio Deus diante de seus filhos. Olha a responsabilidade que é colocada sobre nós, pais e mães, né? Representante de Deus para os nossos filhos. Eles vão aprender conosco. Então aqui diz: para que esta grande responsabilidade seja atendida a contento, os pais necessitam obter uma compreensão clara do caráter de Deus, como Ele lida conosco, passar tempo conhecendo a sua vontade pelo estudo da palavra e permitir que o Espírito Santo molde-os à semelhança de Cristo, para que verdadeiramente seus filhos conheçam a Deus e desenvolvam uma fé genuína desde a mais tenra idade, por preceito e exemplo. O exemplo fala muito mais do que 1000 palavras. Então, a gente, enquanto mães, enquanto pais, precisamos ser exemplo. Porque o exemplo vai educar. A criança é educada pelo exemplo. Então, o exemplo ensina muito mais. E aí, a gente conhecendo o caráter de Deus e procurando viver e nos moldar a esse caráter de Deus, os nossos filhos também vão fazer o mesmo. Eles vão procurar se moldar ao caráter de Deus. Então, meus irmãos, que a gente possa estar refletindo, né, nessa mensagem, principalmente a família. Eu trouxe para o Dia das Mães, mas voltada para toda a família. Que todos nós possamos vivenciar, como eu falei no princípio, um pouco do céu aqui na terra, nos preparando para o grande dia, que é a nossa morada eterna, que é no céu, na Nova Jerusalém. Maria Rosa vai ter algum... Muito obrigada, Áurea, pela mensagem, pelos conselhos. Certamente vai enriquecer muito nós, as mães e os pais também, né? E agora, Áurea, nesse momento,
Eu quero chamar aqui na frente a nossa irmã Geraldina. As mulheres já receberam um presente da igreja, né? Da igreja, sim. Quando foi o presente, irmã, do peso da porta? Foi no Dia Internacional da Mulher. No Dia Internacional da Mulher, a irmã Geraldina bondosamente fez uma lembrança para as mulheres. Vocês ganharam um peso, né, para segurar a porta. E agora, bondosamente, a dona Geraldina fez um presente também, novamente, especial, confeccionado por ela, e está o maior capricho, porque eu já vi, e eu gostaria que a própria irmã Geraldina fizesse a entrega. Mas, para ela não ter que ir aí onde você está, venha aqui na frente, porque depois nós vamos ter um hino, né, Áurea? Pela Áurea, e uma oração ainda feita pela Áurea. Venham aqui na frente todas as mulheres e vamos ficar aqui na frente. Todas as mães. Olha, eu já estou aqui, ó. Isso. Vão ficando uma do lado da outra aqui na frente. Isso, vão ficando tudo na frente aqui, ó. Até lá no fundo ali, ó. Isso, a Tatiele também. Isso. Isso. Então, agora a irmã Geraldina vai estar entregando o brinde. Olha, irmãos, vocês não sabem o que é. Eu vou abrir o meu para que vocês vejam o que foi feito. A irmã Geraldina é uma artista. Ela faz atividades, irmãos, em crochê. Uma coisa mais linda do que a outra. Vejam só. É um porta-guardanapo. Então, vai enfeitar a sua cozinha. Isso foi confeccionado pela irmã Geraldina, que faz de tudo de crochê, né? Toalhas, guardanapos, colcha. Visita a irmã Geraldina. Se você precisar de alguma coisa bonita em crochê, ela faz. Se você precisar dar um presente, ela tem ideias também. Tá bom? Deus abençoe a todas as nossas irmãs e a todas as nossas mães. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical pela nossa irmã Áurea e depois a oração. Nós somos propriedade de Deus. Que o Senhor cuide de cada mãe presente, cuide de cada um de nós. Sol que Deus criou, estão as moradas que Jesus preparou.
Não deixe, Senhor, a esperança perder de um dia, Senhor, eu te ver. Contemplo daqui tuas obras, Senhor, tudo criaste com muito amor. Eu sou uma obra que Deus criou, cuida de mim, te pertenço, Senhor. Eu sou uma obra que Deus criou, cuida de mim, te pertenço, Senhor. Cuida aqui tuas obras, Senhor, tudo criaste com muito amor. Eu sou uma obra que Deus criou, cuida de mim, te pertenço, Senhor. Dia eu sei que ali chegarei, nas lindas moradas que Jesus preparou. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor, cuida de mim, te pertenço, Senhor. Contemplo daqui tuas obras, Senhor, tudo criaste com muito amor. Eu sou uma obra que Deus criou, cuida de mim, te pertenço, Senhor. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Amém. Vamos orar então. Eu convido a igreja que se coloque de pé para nós orarmos por todas as mães e todas as famílias aqui representadas. Eterno Deus e Pai amado, estamos felizes por esta noite festiva, por esse dia também que passamos, Senhor, na Tua presença. Senhor amado, abençoa a cada mãe aqui presente e a cada família aqui representada pelos seus pais, pelas suas mães, pelos filhos, por todos que estão na Tua casa. Senhor, sabemos que a tarefa de educar nos dias de hoje não é fácil. Por isso, Pai, te pedimos a tua sabedoria, que o teu Espírito Santo instrua cada mãe para que possa educar os seus filhos, para que sejam cidadãos do futuro. Senhor amado, nossa missão é educar para a vida eterna. Precisamos de Ti, Senhor, da orientação da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a buscarmos a Ti a cada dia, para nos assemelharmos ao Teu caráter, para que esse caráter de Deus seja moldado em nós e nos nossos filhos. Senhor amado, abençoa, Senhor, a cada visitante, aos internautas, aqueles que por algum motivo não puderam estar presentes na Tua casa neste dia.
Fica com cada um. Despede-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção, uma semana de vitória na tua presença, Pai. Que o Senhor nos traga de volta felizes, abençoados, Senhor, para a próxima semana. E fica conosco também, guarda-nos, Senhor, porque sabemos que essa semana é uma semana especial, onde teus filhos irão descer as águas batismais. Pai amado, fica com cada um, protege-os, Senhor. Não deixe que o inimigo use suas astutas ciladas para, Senhor, impedi-los de descer as águas. Senhor amado, sê com cada pessoa presente aqui nesta noite. Te louvamos, te bendizemos, estamos felizes por pertencermos à tua família. Estamos felizes pela oportunidade de salvação que o Senhor tem dado a nós. Pedimos, Senhor, que nos faça levar a outros também essa felicidade e essa oportunidade. Nós te pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém.